Olá, Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande. Temas importantes, temas relevantes, temas pertinentes para a sua atividade profissional, para o empreendedorismo, para o varejo, para o comércio, para serviços. E hoje nós estamos recebendo professor universitário, economista. Se eu fosse ler todo o currículo do professor Marco Sintra, nós teríamos aqui bastante tempo utilizado para te apresentar. A gente já o conhece de todo o seu trabalho na questão tributária, a gente já o conhece da sua atuação política, a gente já o conhece com toda a sua expertise no tema da tributação, e para nós é um privilégio recebê-lo, professor. Bem-vindo. Obrigado, Jácer. É uma alegria estar aqui com você e com todo mundo que vai estar nos assistindo, mas currículo longo tem a característica de mostrar mais a idade da gente do que qualquer outra coisa, viu? Mérito nem sempre um currículo longo mostra, não, como é o meu caso. Não, mas o seu, sobretudo a experiência e, como a gente sabe, a referência que o senhor é nesse tema. E num momento, acho que muito, não sei se eu diria delicado, mas num momento que exige bastante atenção do empresariado, que é a questão da reforma tributária, que a gente, lógico, vai abordar aqui. E eu gostaria de começar, professor, resgatando ali 2019, a gente teve o IVA dual como base da reforma tributária, a gente acho que pode falar assim, né? Como é que o senhor avalia essa mudança? Olha, eu tenho muita dúvida com relação à forma como a reforma tributária foi feita no Brasil. Porque mexer no sistema tributário é mexer na alma de uma nação, é mexer no bolso de todo mundo, é mexer em toda a estrutura de compra, contratação de todos, né? Então isso precisa ser feito com muito cuidado. E eu sou a favor de reformas não disruptivas como essa que nós tivemos. Essa foi muito profunda, essa reforma que acabou no IVA dual, na criação do CBS e IBS. O senhor entende como bem profunda essa reforma? Muito profunda, ela altera, vai ao coração, né, do principal imposto, que é o imposto sobre consumo e sobre produção. Correto. E que reúne todos esses impostos, tanto no nível estadual como federal e municipal, que é o ISS, ICMS, PIS/COFINS, IPI, assim por diante. Então eu acho que é sempre um arriscado você fazer alterações assim muito profundas e abruptas. Eu gosto de fazer modificações orgânicas, aquelas que vão lentamente sendo corrigidas com o tempo, ao invés de uma mudança muito abrupta, né? O processo todo começou em 2019 com a PEC 45, e a PEC 45 começou com uma reforma tributária ainda mais disruptiva do que o IVA dual que acabou sendo aprovado. Por quê? Ela foi aprovada com a melhor das intenções, mas alguns dos itens da PEC 45, que foi apresentada em 2019, ela não tem viabilidade política, não é? Por exemplo, a alíquota única. Não há como justificar no Brasil, aliás, a Constituição até menciona você tributar um bem essencial como um arroz, feijão, um alimento, e um automóvel de luxo, uma joia ou uma bolsa de R$25 mil da Louis Vuitton com a mesma alíquota. Quer dizer, são coisas que politicamente, ainda que tecnicamente seriam seria muito bom, não tem viabilidade política. Então isso acabou desaguando num sistema híbrido, que é o IVA dual, onde ao invés de se ter apenas um imposto com uma alíquota pegando todos os bens, se criou esse sistema onde os estados e municípios unificam os seus tributos com o IBS, e a União criou a CBS, que é um imposto, não é nem semelhante, é idêntico. Um é espelho do outro, né? Então, praticamente, é o mesmo imposto, só que cobrado em duas faturas, em dois boletos. Um boleto é o CBS, que vai para o governo federal, e o outro boleto é a CBS, que vai para o governo federal, e o outro boleto é o IBS, que é dividido entre estados e municípios de acordo. Então, o IVA dual ele reflete, Jácer,
a complexidade da economia brasileira, porque o ideal seria se nós tivéssemos um tributo simples, como, por exemplo, o imposto único, que lá atrás eu havia mencionado, etc. Mas o Brasil é muito complexo, a tramitação política dos projetos acaba alterando o projeto inicial e criamos o IVA dual. É o que é possível fazer. Feita essa ressalva, eu acho que ela vai criar um período muito grande de incerteza no país, porque muda muita coisa. Nós estamos sendo transformados quase que num laboratório tributário, com instituições novas, com mecanismos de arrecadação novos. A sociedade brasileira vai se ver frente a frente com instituições que ela não conhecia antes, então vai ser um período difícil para ser atravessado pelos consumidores, pelos produtores, pelos comerciantes. Então nós temos um período de aprendizado muito longo. E um período de aprendizado onde todos precisamos estar muito atentos ao que está acontecendo para fazer ajustes pontuais que eventualmente venham a ser necessários para evitar problemas com o sistema tributário. Mas, em resumo, eu vejo isso como um ponto positivo, né? É um avanço, mas é um avanço que vai exigir muita dedicação, muita boa vontade, muita compreensão e muita participação política de todos para nos ajustarmos a esse novo sistema. Até porque o IVA dual é a primeira vez no mundo que se faz isso, né? A Índia tem alguma coisa semelhante, o Canadá, muita gente diz que o Canadá também tem IVA dual, em realidade lá não tem, o Canadá é uma bagunça, quer dizer, cada província tem o seu sistema, tem o sistema federal, depois tem os sistemas provinciais, então dizem que são dois, o sistema dual, mas em realidade não é, lá é um IVA múltiplo, onde cada instituição ou cada estado tem o seu sistema. O IVA dual, como o Brasil está aplicando agora, realmente é uma inovação e nós temos que observar com o espírito crítico, porque não podemos simplesmente mergulhar de cabeça nesse sistema sem uma compreensão clara do que está acontecendo. E aí vai uma crítica que eu faço. O governo apresentou esse projeto como a 8ª maravilha do mundo, como um projeto perfeito, nós vamos ter o melhor IVA do mundo, isso vai facilitar a vida de todo mundo. Vai simplificar tudo. Vai simplificar tudo. Não é nada disso. Longe disso. A simplificação pode ser que venha em alguns setores, em outros não será simplificado, pelo contrário, vai ter até uma burocracia maior. O grau de litigiosidade, pelo fato do sistema ser novo e desconhecido, vai aumentar muito. Os tribunais já têm nos alertado sobre isso. O Poder Judiciário está muito preocupado com essa reforma, porque acredita que vai haver uma invasão aí de um número muito grande de questões tributárias, né? Um tsunami de pendências. Então é uma coisa que nós precisamos acompanhar. Não é a 8ª maravilha do mundo, mas se a gente acompanhar, participar, entender o que se pretende fazer, e, sobretudo, mobilizar os nossos agentes políticos para o aperfeiçoamento do sistema, nós estaremos dando aí um passo muito positivo para o país. Muito bom, professor. O senhor fala, defendeu, a gente sabe a ideia de um imposto único, o senhor já falou isso. Quais seriam, na sua visão, as principais diferenças entre o IVA dual, que está sendo implementado, e o imposto único, que o senhor já se posicionou? Olha, é uma excelente pergunta, porque a filosofia básica do imposto único é o seguinte: vamos pegar um monte de impostos e transformar num só. In extremis, no extremo, levando isso à sua consequência lógica final, seria a proposta do imposto único, que eu fiz há 30 anos atrás, que seria acabar com tudo e criar apenas um sobre a movimentação financeira. O senhor estava deputado à época? Não, na época eu era um professor, depois é que eu me elegi deputado exatamente para levar esse projeto para o Congresso Nacional, levei, aprovei com algumas modificações, passou fez toda a tramitação legislativa, mas faltou apoio político para levar o projeto ao plenário para ser votado. Então ele está lá hoje. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser pegar o projeto do imposto único e levar para o plenário, já pode, ele está pronto. Ele está, como se diz lá, na pauta.
Só precisa agora colocar na agenda do plenário. Mas, enfim, o imposto único, então, é isso. E, em realidade, o IBS e CBS, que é um imposto único, porque, como eu disse, o IBS e a CBS são impostos idênticos, então é um imposto só. Em realidade, é um imposto único, só que é um imposto único que engloba alguns tributos, ao passo que a base que eu propunha é englobar um conjunto maior de impostos, a ponto de até, eventualmente, acabar com o imposto de renda, que eu acho que hoje eu revejo essa posição. Eu acho que o imposto de renda deveria continuar, mesmo que todos os outros fossem unificados em apenas um. Mas então o IVA dual é um imposto único, mas com uma grande diferença. Essa diferença faz toda a distinção entre a minha visão de um sistema tributário e a visão tradicional, mainstream, ortodoxa do sistema tributário, que é o seguinte: eu acho que nós precisamos usar tributos digitais. Nós vivemos num mundo digital. Hoje tudo está mudando de forma tão profunda que o que acontecia no século passado numa indústria não acontece mais hoje. Na década passada produtiva. Também, né? Eu diria que, veja, na década de 50, do século passado, 1950, 60, quando os IVAs começaram a ser criados e implementados no mundo inteiro, o que era a economia daquela época? Era a produção de fábrica. Fábrica é como um trem. Ele leva uma mercadoria, para numa estação, aí entra um pouquinho mais de mercadoria, você coloca leva para outra estação, depois leva para outra estação e vai. Esse trem vai andando até chegar no consumidor final. Esse era o método tradicional de produção. O método fabril, onde você compra insumos, agrega valor, passa para o outro, agrega valor, passa para o outro, agrega valor, até chegar, por exemplo, no automóvel. Uhum. Então tem um que fabrica o aço, o outro fabrica a peça do carro, o outro fabrica o motor, o outro fabrica o pneu, e até chegar no automóvel. Isso mudou. É lógico que isso não desapareceu. A indústria continua existindo, mas hoje 80% do PIB mundial vem do quê? Tecnologia e serviço. Eles cresceram muito mais. E no setor de tecnologia e serviço, esse método de produção do trenzinho parando de estação não funciona. Não faz mais sentido. Não é mais isso. Hoje nós temos redes de produção, onde, por exemplo, você pega uma Apple, ela compra aqui uns insumozinhos ou outros, mas isso representa 5% do valor de um telefone como esse. O que tem aqui de vidro e de borracha? Tem 1% do valor. 99% quem é que dá? É o último elo da cadeia, que é a tecnologia da Apple que põe no mercado para vender. Então, a cadeia de produção hoje no mundo moderno está desaparecendo. Então, um imposto como o IVA, que é esse onde você produz, paga imposto, gera crédito, vai para o outro, está desaparecendo. Então, eu acho que esta reforma que nós estamos fazendo, ela está um pouco ultrapassada. Eu acho que daqui a 5, 10 anos nós vamos ter que começar a pensar no imposto digital e não em impostos analógicos, como é o IVA. Estamos indo, tudo bem, não é uma crítica, digamos, mordaz ao modelo, mas eu acho que nós estamos um pouco atrasados. E precisamos nos preparar para essa revolução tecnológica também no sistema tributário. Qual é essa revolução tecnológica? E aí nós caímos na minha proposta de 40 anos atrás, 1990, 35 anos atrás, que é a tributação do pagamento, a tributação da movimentação financeira. Essa é a base tributária do futuro, essa é a base tributária que engloba tudo, com várias vantagens. Primeiro, não tem custo, e segundo, insonegável. Hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos 30% do PIB não são alcançados por imposto nenhum. Sonegação, evasão, economia informal e, mais recentemente, o crime organizado, que está se tornando uma potência econômica. Que nós temos visto, né, o quanto, vou usar uma expressão bem esdrúxula, esses tentáculos têm... Está se enraizando na sociedade brasileira. Se enraizando na sociedade brasileira. Isso tudo está fora do alcance dos impostos convencionais. Esse pessoal não preenche declaração no imposto de renda, claro, não faz guia, não faz nada. Agora, faz o pagamento, usa Pix e tem conta em banco. Uhum. Por isso é que um imposto sobre a movimentação financeira
é o imposto que eu proponho, é o imposto do futuro. Então, o ideal seria se nós tivéssemos um IVA, um IBS ou uma CBS, incidente sobre a movimentação financeira e não sobre o fato formal registrado da emissão de uma nota fiscal. Porque a emissão de uma nota fiscal, como eu disse, ela só existe nos 70% da economia formalizada. Os outros 30% nem sabem o que é isso, que é uma nota fiscal. Compra, vende, exporta, importa, contrabanda, movimenta, mas não tem nota fiscal. Então, o passo adicional que precisa ser dado é exatamente o uso de um tributo digital que é a base do imposto único. Então, o imposto único que eu proponho é isso. Vamos acabar com os impostos analógicos e vamos criar só um imposto digital. Logicamente, não dá para fazer isso de maneira universal. Eu mesmo fiz uma revisão. Acho que o imposto de renda é um imposto justo, que deve continuar existindo, mas vários impostos poderiam ser agregados todos num só. Por exemplo, o IBS-CBS, por que não juntar também com a desoneração da folha de salários e acabar com uma incidência tributária altíssima no Brasil, que é sobre o trabalho, sobre a folha de salário das empresas. Hoje, um empregado registrado deixa de 7% a 11% como contribuição ao INSS, e o patrão ainda paga mais 20%. Quer dizer, isso são impostos que poderiam ser todos eles agregados e criar uma nova base sobre a movimentação financeira e acabaria com tudo isso de maneira muito... Aí sim, teríamos simplificação, redução de custo, brutal desburocratização e, o mais importante, universalização. Nós tivemos no Brasil a CPMF. Ela acabou em 2007. Tributo que ninguém gostava muito, por quê? Porque a ideia do imposto único, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele usou a minha proposta não para substituir outros impostos, mas para criar um a mais, que foi o imposto a CPMF, que ninguém, evidentemente, gostava. Ele era muito antipático. Antipático, né? Pela forma como ele foi utilizado. Agora, se esse imposto fosse utilizado, como eu estou dizendo, acaba o IBS, acaba o CBS, acaba a contribuição patronal, acaba a contribuição do empregado, termina com todos os outros impostos, acaba com o IPTU, acaba com o IPVA, acaba com tudo. E cria um imposto sobre movimentação financeira e fica com o imposto de renda só. Eu acho que ele se tornaria muito mais simpático do que simplesmente criar um imposto a mais em cima de todos que já existem. Então essa é a grande diferença entre o imposto único e o que está sendo feito. São primos. Porque a unificação está acontecendo tanto no modelo que está sendo aplicado quanto no meu modelo. Mas eu acho que eles ainda têm um caminho para uma unificação de bases. E esse é o grande projeto que eu venho defendendo. Sei que o professor respondeu agora na sua fala sobre simplificação, desburocratização, mas eu gostaria que o professor abordasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, que em geral são os proprietários, empreendedores de pequenos, médios negócios, né? Eu não gosto de chamar pequeno, médio empresário, porque empresário é empresário, empreendedor é empreendedor, independente do tamanho do negócio que ele tem, né? Essa é inclusive uma máxima que nós, enquanto Federação Varejista, defendemos, né? A gente quer ser a alma do varejo, a voz do Rio Grande para todos os empreendedores. O negócio tem tamanho, não o empreendedorismo. Mas era realmente... caso o imposto único fosse adotado, quais efetivamente seriam os benefícios para esses empreendedores? Olha, o imposto único, aquele que eu venho defendendo, exato, de unificar com uma base de movimentação financeira, os benefícios seriam gigantescos, né? Em primeiro lugar, não haveria nenhuma obrigação acessória tributária, porque é um imposto cobrado automaticamente. Então, por exemplo, toda a burocracia necessária para recolher imposto, para se registrar, para calcular débitos e créditos, tudo isso desapareceria, porque mediante qualquer pagamento no banco, o banco automaticamente recolheria um pedacinho dessa movimentação, desse débito ou crédito e transferiria para
o governo, nos seus 3 níveis. Então, o primeiro grande benefício, acaba toda a burocracia. E imposto deixaria de ser uma preocupação operacional do empresário brasileiro. Que é algo que também acaba atravancando a atividade cotidiana, né? Atravanca e custa. E custa. Custa Correto. caríssimo. Olha, a reforma tributária que nós estamos fazendo agora vai exigir, e esse é um alerta que eu faço a todos os empresários de todos os tamanhos, vai exigir uma readequação interna em cada uma das empresas para entender o que é a reforma tributária e atender a todas as exigências acessórias feitas pelos fiscos em todos os níveis. Então o sistema vai ter que mudar. Por exemplo, aluguel. Aluguel nunca pagou imposto. Hoje um proprietário que tem um imóvel alugado, ele vai ter que ter contabilidade, ele vai ter que contratar um contador. Se ele tiver mais de 3 imóveis alugados, ele vai pagar esse imposto. Ele vai ter que fazer lançamentos contábeis, débito e crédito. Honorários. E isso custa. Enfim, ele vai ter que contratar funcionários para administrar a exigência tributária. O imposto único acaba com tudo isso. Não tem nada, enfim, nada. Segunda grande vantagem, hoje, 30% das pessoas não pagam imposto nenhum. Isso não é justo. Isso quer dizer o seguinte, a carga tributária nossa hoje é de 35%. Mas esses 35% do PIB, que é o que o governo arrecada nos 3 níveis, quem paga esses 35% não é a totalidade dos contribuintes, é só 70% dos contribuintes. Isso significa que quem paga imposto e quem está na economia informal tem uma carga tributária de 50% sobre aquilo que ele produz. Porque acaba absorvendo os que não... Acaba absorvendo não os contribuem. que não contribuem, os que não estão no universo de alcance do sistema tributário. Essa é a segunda grande vantagem. Porque na medida em que a tributação ocorre automaticamente na transação financeira, por exemplo, crime organizado compra e vende, paga e recebe. Uhum. Não é porque está fora, só que ele usa mecanismo para esconder, para não pagar, mas ele paga e recebe. E passa em algum banco, passa em algum PIX, passa em alguma forma de pagamento. Aí o imposto é arrecadado. Então, a segunda grande vantagem, todo mundo paga. Isso significa que, para manter a mesma carga tributária de 35%, que é o que nós temos hoje, quem paga vai pagar menos e quem não está pagando nada vai pagar alguma coisa a mais, o que é justo. Então, essa é a segunda grande vantagem, né? Simplificação, a universalidade e a terceira grande vantagem desse imposto. Ele é proporcional, ele pode até ser progressivo. Por exemplo, a alíquota desse imposto ela pode variar em função da renda. Então você consegue, de fato, calibrar a progressividade desse imposto, ao passo que, havendo sonegação e havendo evasão, às vezes o imposto é progressivo no papel, mas usando todos os artifícios, usando todo o planejamento tributário, usando formas de evasão e de sonegação, o imposto acaba ficando regressivo, que é o que nós temos no Brasil. Todos os estudiosos mostram que o sistema tributário brasileiro é muito regressivo. Quem ganha menos, paga mais. Paga mais. Por causa desses, não no papel é progressivo. O imposto de renda começa com 7,5% e vai até 27%. Só que quem declara o imposto de renda acaba fazendo manipulações, né, operacionais, onde boa parte da sua renda não é declarada como renda, mas através de outras fontes onde paga imposto mais baixo. Ou seja, a terceira grande vantagem, então, do imposto único é que, na medida em que ele incide sobre o pagamento, se eu movimento 1 milhão, eu pago 10 vezes mais do que quem movimenta 100 mil reais. É proporcional, sendo que eu posso garantir progressividade se eu quiser alterar a alíquota. Por exemplo, movimentações anuais acima de 500 mil tem uma alíquota em vez de, 1%, 1,1%, e eu posso... Então, a terceira grande vantagem, você pode calibrar a regressividade ou progressividade ou proporcionalidade do imposto, coisa que hoje nós não conseguimos fazer nesse sistema muito complexo que nós temos. Que satisfação ouvi-lo, professor, tão esclarecedor,
ao mesmo tempo inspirador também, porque na atividade cotidiana surgem muitas dúvidas, surgem muitas, né, posicionamentos também, e esse conteúdo ele surge para também dar subsídio para o empresário, para entender propostas, para saber onde estamos. E eu queria fazer uma última pergunta ao senhor, referente a olharmos para o futuro, né? Qual você acredita que é o maior desafio para construirmos no nosso país, que a gente já viu que existe uma complexidade muito grande, mas qual seria o desafio ou os desafios para construir um sistema tributário mais justo, mais eficiente, mais simples? Já será a pergunta, eu acho que eu já respondi há 40 anos atrás. Na minha visão, nós deveríamos emplacar a proposta do imposto único que eu propus. Não de forma tão radical como estava lá em 1990, quando eu escrevi pela primeira vez sobre isso. Era uma proposta realmente muito radical, acabava com tudo, imposto de renda, todos os impostos, e criava apenas nos 3 níveis, federal, municipal e estadual. Aí, hoje, eu fazendo uma autocrítica, acho que é uma proposta acadêmica, e eu fiz naquela época como professor universitário, não como um político, que depois eu acabei fazendo. Ao passar pela trajetória política, eu vi a dificuldade política de se implantar um sistema assim tão radical, né? Então eu modificaria, e para mim a solução seria ideal, seria a implantação do imposto único, um imposto único federal, um imposto único estadual e um imposto único municipal. Todos eles tendo como base a movimentação financeira, mas com alíquotas diferenciadas. Então, em cada movimentação financeira, a União diz: a minha parte vai ser 0,5%, 0,5%, o outro 0,3%, os municípios 0,1%, soma tudo, vai dar 0,8%. Então, qualquer transação, a pessoa paga 0,8% e é dividido aos 3 níveis. Então, em realidade, seria uma espécie de um imposto único dual, como nós temos agora o IVA dual, né? Que você tem um imposto único da União, um imposto único dos estados e dos municípios. Mas essa solução, ela não foi a escolhida pela sociedade brasileira. Para mim, o ideal seria isso. E não adianta chorar sobre leite derramado. Eu fiz e continuo fazendo críticas muito sérias ao modelo adotado, à reforma tributária que o governo fez. Como eu disse, de certa forma, meio ludibriando a sociedade, mostrando que é um sistema muito melhor do que efetivamente ele é. Mas Inês é morta. Acabou. Já foi aprovado, já é uma realidade, nós temos que conviver com isso. Então, qual é o próximo desafio? Convivendo com esse sistema, buscar aperfeiçoamentos nesse sistema que o tornem melhor do que ele é na sua concepção original. E aí eu tenho também uma proposta muito interessante, que eu até gostaria de apresentar para todos os varejistas, para os CDLs do Brasil, para as federações, que é a seguinte: estamos aqui em uma federação, abertos a isso. Por isso mesmo é que eu quis fazer essa menção, Jássy, que é nós vamos adotar o sistema atual, como eu falei, já foi aprovado, mas acopla a esse sistema uma coisa que se chama desoneração da folha de salários. Porque hoje nós vamos ter 3 grandes categorias de impostos com a reforma tributária. O imposto de renda, que é um grupo, o imposto sobre consumo ou sobre produção, que é esse grupo, IBS e CBS, e um terceiro grupo, que é a base de tributação do trabalho, que é muito alta no Brasil. E é um absurdo que num país pobre se tribute o trabalhador de forma tão pesada como nós tributamos. É por isso que todo mundo foge para pejotização, para não ser funcionário registrado de nenhuma empresa, porque a carga tributária é muito alta. Então, o aperfeiçoamento que eu sugiro é desonerar a folha de salários, acabar com a tributação ao INSS, seja do empregado, seja do empregador. Com isso, nós vamos ter um reequilíbrio de carga tributária entre atividade manufatureira e agrícola
vis-à-vis serviço, porque com a reforma tributária o setor de serviço vai ter um aumento brutal de carga tributária, o setor de comércio vai ficar mais ou menos equivalente e o setor industrial vai ter uma queda de carga tributária. Essa reforma tributária beneficia a indústria e prejudica os prestadores de serviço, muito. Com a desoneração de folha, esse desequilíbrio se equipara, porque o prestador de serviço paga muito mais imposto sobre salário do que a indústria. Consequentemente, isso reduziria e equilibraria um pouco a carga tributária entre os vários setores da economia. Portanto, a minha proposta para melhorar o atual sistema é a desoneração de folha. Acoplar ao modelo atual um projeto de desoneração da carga tributária do trabalho. Não se tributar mais trabalho no Brasil, nem fazendo o trabalhador e nem o patrão pagar. E como é que se faz isso? E existe uma PEC que está no Congresso. É a PEC 35/2023, que chama-se a PEC do Emprego. E essa PEC do emprego, ela faz exatamente isso. Ela desonera a folha de salários, inclusive teve a participação de vários senadores, inclusive o próprio o senador Laércio de Oliveira, que é um senador muito ligado a micro e pequenas empresas, o Efraim de Moraes também, outro senador muito ativo nessa área, e esses senadores participaram nisso. Esse projeto está lá. Então, se nós dermos andamento ao projeto da PEC 35/2023, eu acho que é 35. Eu preciso verificar, não sei se é 35 ou 25, eu acho que é a PEC 35 de 2023, a PEC do emprego. Se nós aprovarmos a PEC do emprego, eu acho que ela, acoplada ao IBS-CBS, criaria um sistema adequado para o andamento do projeto da reforma tributária. É o ideal? É o imposto único? Pode ser que não seja, mas ele se aproxima dessa concepção do imposto único que eu venho defendendo como eu falei, há 40 anos. 35/2023 visa a desoneração da folha do pagamento. Exato. Para impulsionar, sobretudo, esses setores. Então, vamos lembrar bem aí as federações. Vamos. PEC 35/2023 no Senado, não é na Câmara, ela está no Senado. E que todos lutem pela aprovação dessa PEC. Eu acho que aí nós vamos ter um sistema mais equilibrado e estamos caminhando para um bom sistema tributário. Pode não ser tão bom quanto o imposto único que eu defendo, mas é o que é possível e seria já um grande avanço. Então, respondendo de maneira muito comprida, muito longa a sua pergunta breve, o que fazer? Mas muito inteligente. Eu acho que vamos aceitar o que existe, não adianta agora dar murro em ponta de faca. Vamos aceitar o que existe, mas vamos também acompanhar isso que já existe com a aprovação da PEC do emprego. Aí nós vamos estar melhorando o sistema tributário brasileiro e colocando o Brasil na trilha do desenvolvimento. Olha, imposto prejudica muito um país, muito. Porque ele aumenta o preço das mercadorias, ele reduz o poder de consumo, ele é injusto porque alguns pagam, outros não pagam, então ele cria camadas de alta renda, camadas de baixa renda. Então, imposto é muito importante. Um sistema tributário bom e eficiente ajuda o desenvolvimento de um país. Então, que o público varejista tome consciência dessa PEC 35/2023 e nos ajude a aprovar essa PEC. Lembrando que, tecnicamente, a gente não consegue falar tão facilmente, a gente consegue vislumbrar tudo. A força política é que se faz muitas vezes necessária. Professor, muito grato pela sua presença aqui, muito grato pela sua sabedoria, pelas suas explanações, pela conversa. Um prazer. Reitero, conversar com o senhor em nome da Federação Varejista do Rio Grande do Sul. Convite sempre feito para o senhor estar conosco. Nós estamos hoje aqui num evento da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, produzindo esse conteúdo na 2ª Convenção Estadual Logista. E a gente agradece muito a sua presença aqui e a sua presença aqui no podcast também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jassa. Foi um prazer muito grande. Espero voltar de novo. Quem sabe para nós avaliarmos a aprovação da PEC 35 e podemos aí discutir a aprovação da PEC 35, que eu espero que aconteça. Muito bom. Professor... Obrigado, viu? Professor Marcos Sintra, conversando conosco aqui da Federação Varejista do Rio Grande do Sul. A alma do varejo, a voz do Rio Grande.